Thiago Mendes chegou a 7 gols e 3 assistências, 10 participações em gols. Já é a temporada mais artilheira dele e já é a temporada que ele mais participa de gols na carreira. E isso não é à toa. Além dele ser um volante qualificado, que sai com a bola, ainda mais com a ausência do Jair, ele chega à frente para finalizar, cara. Ele chega à frente para finalizar. Eu não sou o cara que fico comparando, por exemplo, eu vi hoje o Alexander, que é uma conta que eu até gosto de seguir lá no Twitter, tem boas opiniões do garoto, ele falou, Payet e Coutinho nunca fizeram o que o Thiago Mendes fez com a camisa do Vasco. E a grande verdade é essa. É essa. Tudo que se esperava do Coutinho, tudo que se esperava do Payet é o que o Thiago Mendes tem sido pro Vasco nessa temporada. E isso nem quer dizer que seja um demérito do Coutinho, que eu acho que teve bons momentos com a camisa do Vasco. O próprio Payet teve bons momentos decisivos também, como aquele gol de falta salvando o Vasco do rebaixamento, como outros jogos que o Payet foi bem. Mas assim, o que o Thiago Mendes está jogando de bola nessa temporada é algo que talvez ele nunca tenha feito na carreira dele, cara. E aos 34 anos, irmão, o cara é um meio-campista completo. Completo. Ele participa de praticamente todos os gols do Vasco. E mesmo sem ter ao seu lado tantas companhias, para mim, ele é um dos melhores meio-campistas do Brasil na temporada 2026. Quero começar logo. Primeiramente, antes, porém, se inscreva, deixe seu like, né? Ajude o nosso canal. Falando sobre o mercado da bola, atualizando a vocês todas as situações referente, né, aos nomes que o Vasco da Gama abriu negócio nessa janela de transferências e até o momento, né, amigo torcedor Cruz Maltino, não conseguiu fechar a contratação. Então, vamos por partes. Deixa eu começar falando sobre um trio, né? Que é um trio aí que o torcedor vascaíno talvez mais desejava e deseja ainda nesta janela de transferências que vai se fechar agora nesse próximo dia 10 de setembro, que é o Brian Rodrigues, é o Nelson de Ossa e é o John Yeboah. Informações importantes relacionadas a esses três nomes, tá? Primeiro, com relação a Brian Rodrigues, o atacante, o ponta, né, uruguaio que pertence ao América do México, não está 100% descartado pela diretoria do Vasco. É um nome difícil, o Vasco ainda avalia a situação do jogador, acompanha de perto, tá? Essa situação envolvendo o Brian Rodrigues, mas é um nome praticamente impossível hoje do Vasco da Gama fechar negócio por conta da situação financeira do Vasco e por conta do alto pedido do América do México para liberar o atleta. Tem até um sonho do Brian Rodrigues vestir a camisa do Vasco, ele tem o desejo, né, de um dia jogar no futebol brasileiro. Gostou até do projeto que foi apresentado pelo Vasco da Gama a ele, mas por conta, volto a repetir, do alto valor pedido pelo América do México e pela situação financeira delicada do Vasco, hoje é praticamente impossível do Vasco fechar esse negócio. A única possibilidade, a única viabilidade que o Vasco da Gama até pode ter para fechar com o Brian Rodrigues seria chegando o empréstimo de IP no valor de 150 milhões de reais, que o Vasco planeja, inclusive, ter ainda para uso nessa janela de transferências. Caso chegue os 150 milhões, o Brian Rodrigues acaba se aproximando do Vasco da Gama. Mas hoje esfriou muito, não está 100% descartado, mas é um nome visto como muito difícil. Assim como também, amigo torcedor Cruz Maltino, a situação do Nelson de Ossa. Inclusive eu posso, para matar dois coelhos numa cajadada só, dizer que a situação de Nelson de Ossa e Yeboah são muito iguais. O meia-campista colombiano e o atacante equatoriano, eles têm um objetivo neste momento de carreira: permanecer na Europa. O Nelson de Ossa inicialmente até teria o desejo sim de vestir a camisa do Vasco da Gama. Ele gostou muito, amigo torcedor vascaíno, do projeto que lhe foi apresentado. Entretanto, tá, amigo vascaíno, depois da pré-temporada feita no Real Betis, ele entendeu que o melhor para ele nesse momento de carreira seria permanecer no futebol europeu. Então, ele acabou fechando as portas para o Vasco. A proposta ainda está na mesa do Real Betis, proposta inclusive que foi aceita pelo clube espanhol. Assim como também a proposta ao Venezia pelo John Yeboah ainda está na mesa. O Vasco não retirou as propostas feitas por John Yeboah e Nelson de Ossa. Entretanto, hoje é preferência tanto do Yeboah quanto do Nelson de Ossa uma permanência na Europa, então o Vasco não tem muito o que fazer. É o desejo dos dois permanecer no continente europeu, Nelson de Ossa na Espanha e John Yeboah na Itália. Proposta na mesa dos clubes, caso em algum momento, até o final da janela de transferências, ambos os atletas mudem a cabeça e queiram vestir a camisa do Vasco, a proposta está lá. O Vasco já colocou na mesa do clube que detém os direitos econômicos do atleta. E aí cabe, né, aos clubes, diante de uma mudança de pensamento, planejamento de carreira dos dois jogadores, tocar o negócio ou não. Com relação ao sistema defensivo, os três nomes aí que o Vasco da Gama tem negociações nesse momento na janela de transferências, que é o Diego Carlos, o Arthur Chaves e o Joaquim, né? O Diego Carlos é situação muito igual, né, do que vem acontecendo já, inclusive, há algum tempinho. Diego Carlos é a prioridade do Vasco da Gama, é o zagueiro, é o nome que o Vasco quer, é o plano A, porém, caso rescinda com o Fenerbahçe. O Vasco quer o Diego Carlos, mas para fechar a contratação desse nome, ele precisa estar livre no mercado. Para ficar livre no mercado, precisa rescindir o contrato com o seu atual clube, que é algo muito possível. Então o Vasco aguarda isso para fechar a contratação do jogador.
Recentemente, o Parma, da Itália, colocou na mesa do Fenerbahçe uma proposta pela compra dos direitos econômicos do atleta, mas a proposta feita pelo clube italiano não foi uma proposta considerada firme. Então é um nome que ainda está na mesa, o Vasco ainda tem a expectativa de fechar com esse jogador. O Arthur Chaves, eu venho falando para vocês, é um nome que o Vasco da Gama negocia paralelamente ao Diego Carlos. É o plano B do zagueiro que hoje ainda pertence ao Fenerbahçe. É um nome que surge como essa alternativa, caso nos próximos dias a negociação pelo Diego Carlos de fato não avance. A janela fecha dia 10, o Vasco entende que ainda tem tempo, Carlos Cuesta não está mais, dando mole na zaga, é um jogador que está conseguindo se manter ali, está conseguindo trazer confiança à comissão técnica, então a situação de trazer esse zagueiro com urgência já não é mais tão real dentro do CT Moacir Barbosa. O Vasco ainda quer um zagueiro, entende que o nome ideal é o Diego Carlos. Se não conseguir o Diego Carlos, o Vasco vai para Arthur Chaves, mas o Vasco entende que tem tempo, então vai esperar a situação do Diego Carlos se resolver, definir. Vendo que não vai fechar, o Arthur Chaves é esse plano B, uma negociação por empréstimo. E tem o Joaquim, que foi mais um